Boa noite. Olá, boa noite. Ministro Luiz Roberto Barroso nega arquivar inquérito contra Temer e prorroga a investigação do decreto dos portos por mais 60 dias. Em entrevista à rádio CBN, Temer diz que não tem medo de ser preso. E em São Paulo, afirmou que o governo dele fez em 2 anos o que se esperava em 20. O juiz Sérgio Moro retoma os depoimentos das testemunhas de defesa de Lula na ação penal do sítio de Atibaia. O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, diz que Lula tinha a intenção de comprar o imóvel. Superior Tribunal de Justiça mantém na cadeia o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto. Investigações apontam que ele fez vários depósitos em contas na Suíça. A maior parte quando o governador de São Paulo era José Serra, do PSDB. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Bombeiros concentram as buscas nos chamados bolsões de oxigênio, que podem se formar entre os escombros do prédio que desabou aqui em São Paulo. E hoje foi incluído mais um nome à lista de desaparecidos. Arthur Hector de Paula, de 45 anos. À tarde, foi confirmado que a arcada dentária encontrada no local no domingo é do homem que caiu durante a tentativa de resgate. No meio da manhã, as escavadeiras pararam. Os bombeiros encontraram um armário nos escombros e retiraram uma grande quantidade de roupas. A labradora Sara foi levada até o local, mas nenhuma vítima foi encontrada. As buscas devem seguir por pelo menos mais 5 dias. O secretário de Segurança Pública do Estado confirmou que os restos mortais encontrados ontem eram de Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, o homem de 39 anos que estava prestes a ser resgatado quando o prédio desabou. Parte do corpo já tinha sido retirada na sexta. Eu obtive a confirmação agora da Polícia Técnico-Científica que tanto o tecido como a arcada são da vítima Ricardo, que já foi identificado. A Polícia Militar divulgou uma ligação que Ricardo fez de dentro do prédio em chamas para a emergência. Polícia Militar, emergência? Eu estou no prédio que está pegando fogo. O senhor está dentro? Aqui. Hã? O senhor está dentro do prédio? Eu estou dentro do prédio, eu estou no último andar, eu estou no térreo, eu estou numa cobertura. Só tem eu aqui em cima. E o fogo já está aqui em O cima. senhor sabe a altura do número aí, mais ou menos, na rua? Olha, no começo da Rio Branco, os bombeiros já estão vindo para cá. Eu vou avisar que o senhor está em cima, tá? Por favor, o fogo já está Tem mais pegando em alguém? cima perto de mim. Tem mais alguém com o senhor aí? Teve gente que não conseguiu subir por causa da fumaça, é muito tóxica. Tá bom. Eu vou avisar aqui, tá bom? Por favor, manda um resgate para mim, aqui eu estou no senhor? térreo. Qual que é o seu nome, senhor? Ricardo Oliveira Galvão. Senhor Ricardo, eu já vou avisar, tá bom? Só aguarda aí. Por favor, manda um helicóptero, tira daqui. Em 7 dias de trabalho aqui no local do desabamento, a montanha de entulho já diminuiu bastante. Se no dia seguinte a queda ela tinha 15 metros de altura, agora são cerca de 3 metros. Mas os bombeiros acreditam estar mais próximos às áreas habitadas do edifício entre o térreo e o 8º andar, onde podem estar mais vítimas. Eles buscam pelo que chamam de células de sobrevivência. São como pequenas cavernas que se formam entre os escombros, como mostram essas imagens feitas pelos bombeiros no local. No Largo do Paissandu, centenas de pessoas ainda estão acampadas em condições precárias. A prefeitura diz que a maioria não morava no edifício que caiu e pede que as doações não sejam mais trazidas para o local. Disponibilizamos um ponto de apoio no Viaduto Pedroso, exclusivamente para as famílias que residiam no edifício que desabou. Todas as outras pessoas que estão aqui no Largo do Paissandu, que não residiam no edifício, serão encaminhadas para outros equipamentos da rede socioassistencial do município de São Paulo. Segundo o deputado federal Major Olímpio, do PSL, a legislação atual no estado de São Paulo precisa ser alterada para que os bombeiros possam interditar prédios que oferecem riscos à população. Segundo o deputado, o poder de polícia que os bombeiros precisariam ter para interditar edificações sem condições mínimas de segurança foi esvaziado pelo Poder Legislativo. A lei ficou capenga na sua regulamentação. Na hora de regulamentar como é que serão as autuações que o bombeiro poderá ou poderia fazer, também o lobby veio falando, não dá poder aos bombeiros para isso. Então é o que eu digo, bombeiro, para a população entender, ele funciona como um bandeirinha no jogo de futebol. Ele vê o impedimento, ele levanta a bandeirinha, ele sinaliza, diz que está impedido, mas se o juiz, que é o município, disser, segue o jogo,
não houve o impedimento. Em 2015, uma vistoria no edifício que pegou fogo e desabou no centro de São Paulo apontava riscos de propagação de fogo por causa dos fossos dos elevadores e a presença de grande quantidade de material combustível no prédio. Em 2013, a Universidade Federal de São Paulo rejeitou uma oferta da União para instalar um curso de direito no edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu. Segundo um ofício da universidade, de abril daquele ano, o prédio apresentava condições de degradação e abandono, e uma vistoria constatou diversas irregularidades no edifício, entre elas o não cumprimento das normas dos bombeiros. Dados do Ministério das Cidades mostram que há 150 entidades ligadas à questão habitacional só na capital paulista. Juntas, elas são responsáveis por mais de 200 invasões, sendo 70 na região central. O mais conhecido é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Numeroso, é também o mais visível e organizado. Presente na invasão de terrenos, prédios e nos protestos de rua. Mas, como ficou evidente com um edifício invadido que desabou no Largo do Paissandu, o MTST é apenas um dos muitos grupos que se auto-intitulam defensores da luta por moradia. O Ministério das Cidades cadastrou cerca de 150 siglas ligadas à questão habitacional. Na capital paulista, elas orquestraram mais de 200 invasões, onde vivem 45 mil pessoas hoje. Só no centro, são 70 prédios invadidos por 4 mil famílias. Esse estudioso da questão habitacional explica que as lideranças, na maioria, não surgem do grupo de sem-tetos. O MTST é um exemplo claro disso. O Guilherme Boulos é uma liderança legitimada, porém ele não tem um vínculo profundo com a necessidade de moradia, pois ele é um homem da classe média, ele vem de fora do movimento. A invasão de prédios em São Paulo começou no fim dos anos de 1990. Era também uma forma de denunciar a grande quantidade de imóveis desocupados no centro. Hoje, segundo a prefeitura, faltam quase 360 mil moradias para atender quem vive na rua, em favelas, em cortiços e quem tem muita dificuldade para pagar o aluguel. Um número maior do que esse é a estimativa de imóveis que proprietários mantêm fechados, sem uso. Mais de 400 mil. Você não pode especular com o imóvel. A função social da propriedade é o seguinte: se você não der uma ocupação para o seu imóvel, ficar esperando, especulando para valorizar, você vai ser punido com IPTU progressivo e daqui 5 anos, se você não conseguir pagar, você vai vender para o Estado e o Estado vai dar outra função para ele. Então, isso está na lei. Superior Tribunal de Justiça mantém na cadeia o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto. Investigações apontam que ele fez vários depósitos em contas na Suíça. No ano passado, quando Paulo Preto decidiu transferir os recursos da Suíça para as Bahamas, as 4 contas tinham um saldo de 34 milhões e 400 mil dólares. Pela cotação atual, o montante chega a 121 milhões de reais. De acordo com a Justiça Suíça, essas contas no país europeu foram abertas em 24 de maio de 2007, 43 dias após a nomeação de Paulo Preto na diretoria de engenharia da Dersa, responsável por grandes obras rodoviárias em São Paulo. A primeira vez que ele comandou uma diretoria na estatal foi em 2005, na gestão de Geraldo Alckmin, também do PSDB. Era uma diretoria com pouca representatividade, a de relações institucionais. As 4 contas abertas em 2007 não foram as primeiras na Suíça. Em 1993, ele e a mulher começaram a operar num banco no país europeu. Nesse período, Paulo Preto era diretor do metrô do governo de Antônio Fleury Filho, do MDB. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, foi nessa época que ele se aproximou de Aloysio Nunes, do PSDB, então vice-governador e hoje ministro de Relações Exteriores de Temer, apontado também como padrinho político do ex-diretor. A Receita Federal nunca foi informada da existência das contas. Paulo Preto está preso desde o começo do mês passado. Ele é réu na Justiça Federal em São Paulo, acusado de ter desviado 7 milhões e 700 mil reais da obra do Rodoanel, o que ele nega. Na Lava Jato é acusado ainda de ser o operador de propinas de José Serra. Ele é alvo de uma investigação no Supremo junto com o senador. A defesa de Paulo Preto e o senador José Serra não quiseram se manifestar.
O ministro Aloysio Nunes nega ter indicado o engenheiro para a diretoria da Dersa. A estatal afirma que as obras tocadas pelo ex-diretor foram licitadas de acordo com a lei. Aqui em São Paulo, o presidente Michel Temer afirmou que o governo dele fez em 2 anos o que se esperava em 20. O presidente abriu o evento da Associação Paulista de Supermercados. Com ele estavam o governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, além do ex-ministro e pré-candidato à presidência, Henrique Meirelles, do MDB. Temer aproveitou a presença dos empresários para fazer um balanço do governo e disse que em 2 anos fez o que se esperava em 20. Para agradar os participantes do evento, ressaltou que os resultados alcançados até agora não se devem apenas à administração federal, mas também à atuação da iniciativa privada. O Brasil tem que orgulhar-se daquilo que está acontecendo no nosso país. Mas isto tudo se deve, não é apenas à ação do governo, não. Até acho que é menos a ação do governo e mais a ação da iniciativa privada, no particular dos supermercados. Temer pediu aos empresários do setor de supermercados que ofereçam emprego a filhos de pessoas beneficiadas com o Bolsa Família e citou o programa Progredir, lançado no ano passado, que tem o objetivo de elevar a renda das famílias para que elas possam, no futuro, deixar os programas sociais do governo federal. Esse Progredir tem como base a seguinte convicção, a seguinte ideia. O Bolsa Família é útil neste momento, mas evidentemente que não há de ser eterno. Quem sabe o Brasil prospera de uma tal maneira que daqui a 20 anos você não precise mais do Bolsa Família. Mas para isso é preciso progredir. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da defesa de Temer para arquivar inquérito sobre o decreto dos portos e aceitou que a investigação seja prorrogada por mais 60 dias. No despacho, o ministro afirmou ser necessário aguardar conclusões para que se forme opinião sobre a existência material dos delitos investigados. Aberta no ano passado, com base na delação premiada de executivos do grupo JIF Friboi, a investigação apura se empresas que atuam no Porto de Santos foram beneficiadas em troca de propina. O presidente sempre negou essa finalidade. Em fevereiro, o Supremo já havia aceitado um primeiro pedido de prorrogação feito pela Polícia Federal. Em entrevista à rádio CBN agora à noite, o presidente Michel Temer disse que não tem medo de ser preso após deixar o cargo em 1º de janeiro, por causa das investigações contra ele no setor portuário. Temer também criticou a atuação do Ministério Público Federal. Não parece claro para o senhor que o objetivo é fazer com o senhor, mesmo que fizeram com o Lula? O senhor não teme que façam isso, presidente? Você veja que eu li essa nota hoje de manhã. Setores do Ministério Público dizem, ele vai ver lá na frente. Não importa o que vai provar ou não provar, porque nós estamos irritados com ele. Aliás, a expressão, acho que era essa. Estavam irritados com o presidente. E, portanto, você vai ver o que vai acontecer lá na frente. Então, este é o quadro. Quer dizer, ao invés de preservar-se a ordem jurídica, ao invés de examinar os autos, porque é interessante... Mas o senhor não teme ser preso como o Lula foi preso? Eu não temo, não temo. Acho que seria uma indignidade. Lamento estar falando sobre isso. Porque é a teoria deles, né? Que está errado. Então, investigaram o senhor indevidamente, o senhor acha? Sem dúvida alguma. É como fazer um inquérito para investigar um assassinato que não tem cadáver. Juiz Sérgio Moro retoma os depoimentos das testemunhas de defesa de Lula na ação penal do sítio de Atibaia. Em depoimento, o presidente do Instituto Lula, Paulo Camoto, disse que o ex-presidente tinha a intenção de comprar o imóvel. Paulo Camoto contou ainda que Fernando Bittar, sócio de um dos filhos de Lula, também fazia os convites. O empresário se apresenta como o dono do local. Também fui em várias festas aí, convidada por ele, convidada pela Dona Marisa, festa junina. Também fui outras vezes, quando o presidente Lula estava chegando, eu precisava falar com o presidente, eu queria ter uma festa com o presidente, ele estava dizendo que estava indo para o sítio e eu acabava me encontrando lá. Nesta ação penal, Lula é acusado de ter recebido propina da Odebrecht e da OAS por meio de reformas no sítio. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, as melhorias totalizaram R$ 870 mil. O ex-presidente nega e diz que o dono do imóvel é sócio de um dos filhos dele.
No depoimento, Paulo Okamoto declarou que Lula tinha a intenção de comprar o sítio de Atibaia e que a ideia era dá-lo de presente para a dona Marisa. Segundo ele, a conversa foi num almoço em 2015. Ele confirmou também que sempre encontrava o ex-presidente no local, inclusive fora de ambientes de festa. A denúncia do Ministério Público afirma que entre 2011 e 2016, Lula esteve no sítio cerca de 270 vezes. O presidente Lula, já há algum tempo, ele achava que precisava comprar o sítio como presente para a dona Marisa. Ele tinha um pouco de dúvidas, mas ele tinha essa intenção. Outras 4 pessoas também prestaram depoimento nesta manhã. Paulo Fernandes, que é amigo pessoal de Bittar e do filho de Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, disse que foi mais de 20 vezes ao sítio e que Lula sempre esteve lá. Sempre ele estava lá ou o senhor encontrava ocasionalmente? Não, sempre. E o senhor sabe me dizer qual que era a relação dele com o sítio? Não sei dizer. De acordo com a Justiça, mais de 130 pessoas foram arroladas pelas defesas dos réus no processo. Entre elas estão os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff. O tucano deve prestar depoimento no próximo dia 28, por videoconferência em São Paulo. A petista deve falar no dia 25 de junho, por videoconferência de Porto Alegre. As audiências do processo foram retomadas 4 dias depois do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, negar a liminar da defesa de Lula para que o processo do sítio fosse encaminhado à Justiça de São Paulo. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. No processo do triplex no Guarujá, Lula disse que não era proprietário e que jamais passou uma noite no imóvel. Admite que visitou o apartamento na companhia de Léo Pinheiro, da OAS. Alega que Marisa até pensou em comprá-lo, mas desistiu. Esse lero-lero, como se sabe, não colou. Agora, tenta-se o mesmo truque no processo sobre o sítio de Atibaia. Arrolado como testemunha de defesa, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, disse que soube que Lula pensou em comprar o sítio. São fartas as evidências de que Lula usufruía do sítio como dono. Servidores que assessoram o ex-presidente receberam da União 1.096 diárias por viagens a Atibaia entre 2012 e 2016. Funcionários do sítio trocaram e-mails com o Instituto Lula. Havia roupas e objetos pessoais de Lula e Marisa espalhados pela casa. Tudo isso e mais 1 milhão em reformas custeadas pela Odebrecht com cozinha da OAS. Se o mimo do Guarujá custou a Lula 12 anos e 1 mês de cadeia, o caso do sítio deve render condenação semelhante ou até maior. Boa noite. Acusados de agredir o administrador de empresas Carlos Alberto Bettoni em frente ao Instituto Lula devem ir a júri popular. Na noite em que foi expedido o mandado de prisão de Lula, Bettoni protestava contra o ex-presidente em frente ao Instituto. Houve confusão com os defensores de Lula. Bettoni foi chutado e empurrado. Ele bateu a cabeça em um caminhão e teve traumatismo craniano. Ele foi operado e ficou 22 dias internado. O ex-vereador de Diadema, Manuel Eduardo Marinho, conhecido como Maninho do PT, o filho dele, Leandro Eduardo, e o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Paulo Caires, foram indiciados por lesão corporal dolosa. O Ministério Público discordou da classificação do crime feita pela polícia ao entender que houve tentativa de homicídio com dolo eventual. A Justiça concordou e mandou o caso para uma vara do júri. O Sindicato dos Metalúrgicos disse que Paulo Caires não foi afastado do cargo de diretoria. O advogado dele afirmou que ele é inocente e que até agora não foi oferecida qualquer denúncia. A defesa de Manuel Eduardo Marinho e de Leandro Eduardo disse que está colhendo as possíveis provas para o processo que ainda não foi redistribuído. Aplicando a restrição de foro decidida na semana passada pelo STF, o Superior Tribunal de Justiça determinou hoje o envio do processo criminal contra o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB, para a primeira instância. Ricardo Coutinho é o primeiro governador alvo da decisão no Supremo Tribunal Federal, que na semana passada decidiu manter o foro privilegiado apenas para os processos de políticos que dizem respeito ao exercício do cargo atual deles ou cometidos durante o mandato. Ele é acusado de crime de responsabilidade ao nomear pessoas indevidamente para a Prefeitura de João Pessoa em 2010, época em que era prefeito da capital paraibana.
Ao analisar o caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, entendeu que os delitos de Coutinho não estão ligados ao atual mandato de governador e nem têm relação com a função exercida por ele hoje. Por isso, foram remetidos para a primeira instância da Justiça na Paraíba. O dólar subiu hoje e fechou em R$ 3,55, a maior valor desde junho de 2016. A alta em relação à sexta-feira foi de 0,84%. Entre fevereiro e abril, a moeda acumulou valorização de 10% sobre o real. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado aqui está sendo muito influenciado pelo exterior. Os Estados Unidos estão no foco dessa pressão pelo risco de altas maiores dos juros dos títulos americanos, que levam ao avanço global do dólar com o desvio de investimentos de outros mercados. A expectativa quanto aos juros vem muito do crescimento da economia dos Estados Unidos, com recuperação do emprego, que podem pressionar a inflação. Também está relacionado ao risco de guerra comercial com a China, diante da postura protecionista de Trump, além da possível revisão mesmo do acordo nuclear com o Irã, que ocasionou esse avanço mais forte do petróleo, já que o país ameaça com retaliações. Petróleo também pesa na inflação. Para o Brasil, em princípio, a disparada do dólar não deve ter maiores consequências. O país está com as contas externas ajustadas, reservas cambiais elevadas, juros básicos e a inflação baixos, além da retomada do crescimento meio vacilante, que reduz a margem para que empresas repassem os aumentos de custos provocados pela alta do dólar. Mas, de qualquer modo, o Banco Central já voltou a atuar com a colocação de swaps cambiais, uma espécie de venda futura da moeda, para conter oscilações mais bruscas que tragam instabilidade. Quem opera no comércio exterior fica sem uma referência para o fechamento de contratos, embora a alta favoreça a competitividade da produção nacional ao deixar os produtos estrangeiros mais caros. Ainda tem, claro, a situação complicada de quem vai viajar para o exterior. Algum reflexo é quase inevitável. Até porque essa situação bateu pesado na Argentina, grande compradora de produtos brasileiros, especialmente veículos. Com inflação já muito alta, o país vizinho teve de promover um forte ajuste dos juros básicos para 40% ao ano, na tentativa de segurar o impacto do dólar sobre os preços. Se a situação lá piorar, pode afetar as exportações do Brasil. E o dólar ainda pode subir mais aqui no Brasil, até pelas incertezas em relação ao quadro eleitoral, a evolução das contas públicas e a trava que temos visto na agenda econômica. Tudo isso pode sustentar o dólar em um patamar mais alto. Boa noite. O governo do Irã diz que os Estados Unidos vão se arrepender se abandonarem um acordo nuclear. O governo do Irã afirmou que as acusações de que o país está desenvolvendo uma bomba atômica são falsas e que seu programa nuclear tem somente objetivos civis para gerar energia elétrica. O presidente iraniano Hassan Rouhani disse que, por causa das ameaças americanas, precisa de seu programa militar. O presidente Trump ameaça abandonar o pacto, a menos que os países europeus alterem várias cláusulas que, segundo ele, permitem que o Irã desenvolva armas nucleares. Na Índia, 22 homens foram presos acusados de participar do estupro de 3 meninas. 15 dos presos hoje são acusados do ataque a uma garota de 16 anos estuprada e queimada viva. A violência sexual tem aumentado na Índia, apesar da aprovação há menos de um mês da pena de morte para a violação de mulheres com menos de 12 anos. As penas de prisão para o estupro de mulheres mais velhas também aumentaram. A violação de crianças representa quase 40% dos crimes no país. Acredita-se que esse número seja ainda maior, porque muitos casos não são registrados. A próxima madrugada deve ter chuva fraca em alguns pontos aqui de São Paulo. E com isso, a sensação térmica cai. Mariana Armentano traz a previsão. O calor continua pelo interior paulista, mas teremos mudanças na faixa leste, o que inclui aqui a capital. E finalmente teremos um friozinho de outono por aqui. Olha só, nessa madrugada, a mínima prevista é de 16 e a máxima amanhã à tarde na casa dos 22 graus apenas, com tempo nublado e instável. Aí na quarta-feira já não chove mais e a máxima sobe para 25
e na quinta para 27, já sem chances de chuva, isso até o final de semana. O vulcão Kilauea continua em erupção no Havaí. Em atividade desde a semana passada, novas rachaduras apareceram perto do vulcão, que continua lançando lava e gases tóxicos no arquipélago do Oceano Pacífico. O vulcão já destruiu 26 casas e obrigou 1.700 pessoas a deixarem a região. As erupções devem continuar nos próximos dias, segundo os geólogos. Aqui em São Paulo, o elevado João Goulart, conhecido como Minhocão, vai fechar mais cedo e abrir um pouco mais tarde para os carros a partir de amanhã. A via será fechada às 8 da noite e reaberta às 7 da manhã do dia seguinte. A mudança não altera os horários dos fins de semana e feriados, quando o elevado fica fechado em tempo integral, aberto apenas para pedestres. A medida cumpre lei sancionada em fevereiro pelo então prefeito João Dória, do PSDB. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e uma ótima semana. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Aprenda incríveis dicas de artesanato com Marcelo Dargano Mulheres desta terça, 14h. Assista agora, Todo Seu.